Posso falar? E aí, molecada? Beleza? Vocês estão de boa? Estão sossegados aí em casa? Assistindo mais uma aulinha de física com a gente aqui, com o professor Daniel. Espero que vocês estejam gostando das aulas, que elas possam estar ajudando vocês aí no conteúdo de física, que é uma materiazinha que cai entre nós, né? Deixa todo mundo de cabelo em pé. Mas, né? Vamos hoje, conteúdo, primeira lei de Ohm. É um conteúdo extremamente importante, um conteúdo que é a base, o alicerce de toda a parte de elétrica a partir de agora. Circuitos elétricos, paralelos, série, misto e tudo que nós vamos ver a partir de agora. Essa é a base. Esse negócio é muito utilizado nos problemas de vestibular, tá ok? Então vamos entender, é um conceito simples, então se você tem dúvidas, se não está conseguindo entender direito, vem aqui com o professor que você vai entender a partir de hoje, ok? Antes de começar, peço aí que se inscreva no canal para ajudar a gente, nosso canalzinho a aumentar aí, o número de seguidores, o número de inscritos, dá um likezinho aí para ajudar o professor, tá ok? Então, primeira lei de Ohm. Por que lei de Ohm? Porque foi George Simon Ohm que descobriu esta lei, tá? Um alemão, um físico alemão, e basicamente ela é uma relação que define resistência elétrica, tá? Existem duas leis que definem a resistência elétrica. A primeira lei, que eu vou falar hoje, e a segunda lei de Ohm, que é a parte que fala sobre a característica do material que faz a dificultar a passagem de corrente elétrica por ele, ok? Hoje nós não vamos falar da característica do material, hoje nós vamos falar sobre como a corrente elétrica e a tensão elétrica ela altera ou não a nossa resistência, tá ok? Beleza. Como que o nosso querido George Simon Ohm descobriu esta lei? Basicamente ele fez o seguinte, ele pegou um condutor elétrico, digamos que o condutor seja a minha caneta aqui. Ele pegou um condutor elétrico e aplicou sobre as duas extremidades dele uma tensão. Mas essa tensão ela era variável. Como assim? Ele conseguia aumentar e diminuir a tensão sobre as extremidades. E ele conseguia medir também essa tensão. E aí, quando você coloca uma tensão, uma diferença de potencial, o que acontece? Gera um campo elétrico dentro do meu condutor e aí faz com que as minhas partículas, os elétrons, começam a fluir num sentido constante, conhecido como corrente elétrica. E aí ele também, além de medir a tensão nesse condutor, ele media a corrente elétrica. Então ele tinha o U e o I, beleza? Aí ele foi fazendo medições. Ele colocava lá 10 volts, conseguia um tanto de amperes. Ele colocava 20 volts, conseguia um tanto de amperes. E assim por diante, ele ia aumentando. Ele percebeu o seguinte, à medida que ele ia aumentando a tensão, que é o U aqui, a corrente ia aumentando também. Como você faz um gráfico, né? Você faz aqui uma tensão U1, gerava uma corrente I1. Aplicava uma tensão U2, gerava uma corrente I2. E assim por diante. Aí ele percebeu, ele fez um gráfico, né? Como tudo na física se faz um gráfico, com os valores de corrente e tensão, e ele percebeu o seguinte, que deu uma reta. Uma reta, olha, que interessante. Se dá uma reta, quer dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. Como assim? Se uma cresce, a outra cresce também proporcionalmente. Ok? Beleza. Então, se deu uma reta, é um negócio constante, né? Se está dando uma reta, é um crescimento constante. E o que vem a ser constante nessa crescida aí, nessa crescente? A resistência. A resistência é constante. Aí ele formulou uma seguinte formulinha. Resistência é igual a tensão dividido pela corrente, ou mais conhecida como Rui. É a formulazinha, famosa fórmula do Rui. Resistência medido em ohms, em homenagem a ele, né?
o potencial elétrico, medido em volts, como nós já vimos, e corrente elétrica, medida em amperes, todos físicos já mortos, tá? Não existem, não estão mais entre nós. O ohm, o volta e o ampere, tá? Formulou essa pequena formulazinha, o RUI, que é a base da elétrica, dos circuitos elétricos aí, de todos os nossos queridos exercícios de física. Só que assim, pessoal, nem todos os materiais, eles seguem esse gráficozinho aqui. Por quê, professor? Porque é o seguinte, à medida que você vai aumentando a corrente no material, ele vai aquecendo. E à medida que o material aquece, a sua resistência se altera, tá? Aí, isso não é mais uma reta, se torna uma curva, se torna um negócio exponencial, assim, ela sobe, tá? Esses materiais que têm a resistência alterada à medida que você altera a temperatura e também a corrente, tensão, é conhecido como materiais não ômicos, tá? Os materiais ômicos, eles seguem essa reta aqui, seguem essa regra, seguem a lei do RUI, beleza? Mas e aí, professor? E se não segue, o que eu faço? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque todos os problemas de vestibular, todos os materiais são ômicos, tá? Seguem a primeira lei de Ohm, para vocês ficarem sossegados e tranquilos, beleza? Então, fiquem sossegados, vai sempre seguir esta coisinha aqui, beleza? Essa definiçãozinha da primeira lei de Ohm, ok? Essa fórmula aqui, ela é conhecida como tríplice. Como assim, professor? É uma fórmula que se desdobra em 3. À medida que você muda as posições das nossas grandezas, tá? Então, dessa fórmula aqui, eu tiro esta daqui, que está um pouquinho apagada, não sei porquê aqui. Se eu pegar a minha corrente e passar multiplicando o R, vai virar essa fórmula. U é igual a R vezes I, resistência vezes corrente. E se você pegar e trocar aqui o R com o I, vai virar essa daqui, I é igual a U dividido por R. Então, esta fórmula aqui, a primeira lei de Ohm, ela é uma fórmula tríplice, são 3 fórmulas, numa fórmula só. Se você tem duas coisas, duas grandezas, você acha a terceira. Se você tem corrente e tensão, acha resistência. Se tem resistência e tensão, acha corrente. Se você tem corrente e resistência, você acha tensão. É sempre assim, você tem duas coisas e acha a terceira, tá? É muito simples, é muito fácil, é um conteúdo rápido, fácil. Nós já vamos partir para fazer exercícios. Vou deixar aqui para vocês tirar o print e a gente já parte para exercício de vestibular. Beleza? Então tá. Pode dar o print. Pronto, bora lá? A lousa está apagada, já está com os dados do nosso exercício. Então, vamos fazer. Está na tela. Universidade aí de Salvador, Bahia. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a letra A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim, então ele te deu duas coisas. Ele te deu resistência e te deu corrente. Ele pede a DDP. DDP é diferença de potencial, ou seja, tensão. O U, tá bom? Ele quer o U. Então, basicamente, é muito simples o exercício. Começando com um exercício bem fácil mesmo, para a definição aí da primeira lei de Ohm. Então, a regra é RUI, né? RUI. Gente, fácil. Ele quer o U. Eu tenho o R, tenho o I. Basta fazer. Só que tem uma pegadinha aí. Cuidado. Qual é a pegadinha? Se você socar 20 aqui no lugar do I, você já se estrepou. A minha corrente está em miliampere. Você tem que transformar em ampere. O milha é 10 a menos 3. Tá bom? Então, isso daqui é 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Beleza? Ó, cuidado aí. Vamos lá. Resistência é 100. O U eu não sei. E o I é 20 vezes 10 a menos 3. Ok?
está dividindo, passo multiplicando. Então, 100 vezes 20 vezes 10 a menos 3 é igual a U. Basta fazer a matemática. Eu vou fazer 100 vezes 20, tá? Vai dar 2.000. 2.000 vezes 10 a menos 3 é igual a U. Vou inverter aqui para ficar mais fácil. U é igual a U. 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira, né? 2 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 3. Opa! Conserva a base, somos expoentes, mas aqui, basicamente, você tem que saber o seguinte: se as potências são iguais e os sinais são opostos, você pode cortar as suas potências, sobrando, então, somente o 2. O que? Volts. Que é a letra A de amei, professor. Muito fácil, né? Facinho. Esse é fácil. Definiçãozinha básica aí da primeira lei de Ohm. Vou dar um espacinho para vocês copiarem e a gente já parte para o próximo, tá? Bora lá? Mais um? Então, tá na tela. Universidade Estadual da Bahia. Um resistor ôhmico, ou seja, que segue a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, quando submetido a uma diferença de potencial, uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a diferença de potencial em volts nos seus terminais será letra A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim, então, outra questãozinha, um pouquinho mais difícil, mas assim, bem simples também, usando a primeira lei de Ohm. Ele fala para você que a DDP é de 40 volts. Primeira diferença de potencial. Quando é 40 volts, a corrente que passa por ele é 20 amperes. Então, I igual a 20 amperes. Vamos chamar isso de U1 e I1. Por quê? São iniciais. Aí ele fala assim, quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, então 1 e 2, 4 amperes, qual que vai ser a DDP? O U2. Bem, muito simples. Dá para fazer até de cabeça, tá? Mas eu vou fazer com a formulinha do Rui, porque são grandezas diretamente proporcionais, tá? Com as minhas primeiras informações aqui, eu vou calcular quem? A resistência. Eu tenho U, eu tenho I, eu acho R. Rui. Muito simples. Então, R é igual a U 40 e o I 20. Cortou, zerinho com zerinho, 4 dividido por 2, 2 ohms. Beleza? Show de bola. A resistência não se altera pela primeira lei de Ohm. Ele falou que um resistor ôhmico, então não se altera. Então eu vou fazer um Rui de novo para descobrir referente a esse daqui. Então vou pegar minha canetinha vermelha. Eu sei que a minha resistência é 2, basta fazer o Rui de novo. Então o Rui de novo. R igual a U dividido por I. Só que agora para esses valores. Resistência eu já achei. 2. A corrente é 4 e o U eu não sei. Está aqui. Passou multiplicando. 2 vezes 4 é igual a U. Portanto, o meu U é igual a 8 volts. Nossa, professor, mas simples assim? É simples assim, gente. Primeira lei de Ohm é facinho. Assim, nos próximos conteúdos que a gente vai começar a entrar em circuitos elétricos e coisas a mais aí, leis de Kirchhoff e papapá, você vai usar muito Rui. E
muitas vezes você vai usar várias vezes, tá? Uma vez, duas, três, quatro, para ir calculando tensão e corrente, beleza? Mas se você souber o conceito, o resto fica fácil, é só ir construindo aí o seu conhecimento. Vou dar um espacinho aqui para você tirar o printão. Tá aí, show de bola, facinho. Ah, não falei que letra que é, né? Letra A. A de amei a aula, professor. Foi muito boa, né? Também, conteúdo fácil assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal para mais aulinhas. Um abraço, um forte beijo no coração de vocês e fui!